Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em outra tradução diz que serão fartos. Muito bem, oremos. Bendito Pai de misericórdia, rogamos nesse instante que o Senhor nos ajude com o entendimento da Tua palavra. Sabemos que sem a iluminação do Teu Espírito Santo nós nada podemos entender, a não ser ler meras palavras ou ouvir meras palavras. Então te rogo, Senhor, que neste momento o Senhor abra o nosso entendimento, o entendimento de cada um que está aqui, e nos transforme em cada área da nossa vida onde nós precisamos ser transformados hoje à noite. Te agradecemos por Tua bondade. Amém e amém. Como eu já disse a vocês no início dessas mensagens sobre as bem-aventuranças elas são a marca distintiva do que é um cristão. Se você quer saber como é um cristão, então você lê as bem-aventuranças e compara o que está nas bem-aventuranças com o estilo de vida daquela pessoa. Aquela pessoa que diz que é cristã, aquela pessoa que diz que é serva de Deus, servo de Deus, eles vivem assim, eles colocam isso em prática. É isso mesmo que se apresenta na vida deles? Então você encontra nesse homem, você encontra nessa mulher, por exemplo, humildade de espírito, alguém que realmente é quebrantado diante de Deus, alguém que sabe que não é nada diante de Deus, que é absolutamente nada diante de Deus. Você encontra ali uma pessoa mansa, uma pessoa gentil, dócil, alguém realmente por onde o evangelho flui de uma maneira muito bondosa. Pois bem, essas são as marcas de início das bem-aventuranças, são as marcas distintivas. E um ponto interessante sobre essas marcas distintivas é que até a quarta bem-aventurança, nós temos aquilo que se caracteriza o lado interno do cristão, a parte interna, ou seja, aquilo em que ele é em essência. Da quinta bem-aventurança até a oitava, nós veremos a parte externa das bem-aventuranças na vida do cristão. Então hoje nós estamos encerrando essa primeira parte que reflete o caráter interno do cristão, né? A ação interna que acontece dentro do seu coração, humildade, quebrantamento, mansidão e agora, como nós lemos aqui, fome e sede de justiça. Preste atenção, já está provado, mais que provado aliás, cientificamente, que a falta de apetite, ela é um sinal de que o organismo não está funcionando bem, de que o organismo não está funcionando como deveria estar funcionando. Pois bem, quando nós vivemos um cristianismo sem apetite pelo que é genuinamente espiritual, bíblico, sólido, por parte das Escrituras, isso se mostra que nós estamos tendo um certo fastio. Lembra dessa palavra? Um fastio por Deus e por sua justiça. É perceptível que no mundo de hoje, no cristianismo atual, nós somos famintos e sedentos por muitas coisas. Por exemplo, por entretenimento, por status, por prestígio, por fama, por diversão, por poder, por dinheiro, pelo consumismo, pelo materialismo, por filmes, por séries, etc. É perceptível que nós temos essa fome. E eu não quero ir muito longe para provar isso. Basta que a gente olhe, como eu acabei de falar, a frequência das nossas escolas dominicais, nossos cultos de oração, nossos cultos na semana, nosso envolvimento com alguma atividade missionária, nossos dízimos, nossas ofertas e por aí se vai. E olhando assim de uma maneira geral, não apenas aqui nessa igreja, mas de uma maneira geral, no cristianismo de um modo geral, a gente percebe que o apetite do povo de Deus, pelo reino de Deus, pelos valores de Deus, está muito prejudicado. Bem pequeno. Não está funcionando como deve.
E quando nós nos encontramos diante de uma bem-aventurança como esta, nós percebemos, e perceberemos ainda mais ao longo da mensagem, que a nossa falta de apetite por Deus e pelos valores do reino de Deus é algo que nós devemos nos preocupar. É algo que devemos estar preocupados. John Stott disse que essa bem-aventurança refere-se à fome espiritual. E essa fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas espiritual. Ele termina e diz: os cristãos não são como os pagãos, que vivem absorvidos pela busca dos bens materiais. Pelo contrário, eles se determinaram a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pois bem, perceba, o que temos envolvido aqui não é um princípio material, é um princípio, antes de tudo, espiritual. Quando encontramos um cristianismo voltado ansiosamente em busca dos bens desta vida, deste mundo, dos confortos desta terra, aí nós temos o paganismo em evidência. O paganismo, não o cristianismo. E esse paganismo é, na verdade, um câncer espiritual que está matando muitos que se dizem cristãos. Qual é o alvo dessa mensagem de noite? O alvo destas mensagens, inclusive de todas as mensagens na bem-aventurança, é o de nos livrar desse câncer espiritual que está matando muitos hoje em dia no seio da igreja, arrancando de muitos cristãos o apetite, a fome, a sede pela justiça de Deus, pelos valores e pelo reino de Deus. Então nós estamos hoje à noite considerando agora um homem que ele não só é humilde de espírito, ele não só chora por causa de seus pecados, e ele não só é manso diante das circunstâncias, mas este homem que se diz cristão, ele também tem fome e sede de justiça. Este aqui, irmãos, é aquele mesmo homem que fez um autoexame. Então nós vamos agora analisar alguns pontos importantes sobre esta bem-aventurança. Em primeiro lugar, nós devemos entender qual é o conteúdo da justiça que Jesus fala aqui. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Certo? Que justiça? O que Jesus está querendo dizer com justiça aqui nesse texto? Observe. Quando nós chegamos neste ponto de interpretação da palavra justiça, os intérpretes vão divergir aqui. Um vai dizer que é uma coisa, outro vai dizer que é outra. Por exemplo, uns dizem que essa justiça aqui é a mera justiça social. É a justiça de você ajudar os necessitados e da má distribuição de renda, de você trabalhar a boa distribuição de renda, etc. Essa justiça social. Outros dizem que é apenas a justiça legislativa, a justiça legal, a justiça da lei. E eles ficam somente com isso. Já outro grupo diz que essa é a justiça moral. É a justiça que declara o que é certo e o que é errado. E ponto final. E nada mais que isso. Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é mostrar que todas essas interpretações, elas estão ligadas umas às outras e tirar disso uma resposta única, uma resposta convincente. Então permita-me compartilhar com vocês aqui a minha convicção exegética quanto a essa questão, a minha interpretação quanto a esse termo justiça aqui nesse texto. No grego, a palavra justiça é dikaiosine, dikaiosine. E essa palavra dikaiosine, ela significa ser íntegro com Deus. Ser íntegro com Deus. Por exemplo, nós podemos ver essa palavra dikaiosine sendo usada nos seguintes textos. Está em Mateus 5? Vamos para Mateus 3, por favor. Mateus 3.
versículos número 13 a 15. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja, toda a justiça. A justiça aqui, ela significa a vontade do Pai. Porque assim convém que a gente cumpra toda a vontade do Pai. Veja comigo em João, capítulo número 4, por favor. João 4. Lembre-se que nós estamos falando de fome e sede de justiça. Essa justiça é a vontade de Deus. Então veja o que alimenta a Cristo. João 4,34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É a mesma coisa que ele está falando lá para João Batista, só que lá ele está usando a palavra justiça. Veja agora aqui em João 5, versículo 30, por favor. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. A justiça, a vontade de Deus é o que Cristo está procurando fazer. Agora veja capítulo 6, versículo 38. E a vontade de quem me enviou é esta, verso de número 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se cabe a mim cumprir toda a justiça é a vontade de Deus. Esta é o cerne, que é o entendimento real. Então nós devemos entender logo de início, certo? Que não é uma mera questão de justiça teórica ou técnica, mas uma justiça prática da vida cristã. A meu ver, não temos aqui então uma faceta da justiça como moral, ou como legal, ou como social a ser desejada. Mas antes, e esta é a minha singela opinião, justiça aqui quer dizer a vontade de Deus. Traduzindo o versículo lá, parafraseando, ficaria assim: bem-aventurados os que têm fome e sede da vontade de Deus. Ou sendo mais específico, bem-aventurados os que anseiam ardentemente que a vontade de Deus prevaleça em todos os lugares, sendo vivida por todos os homens. Então, a vontade de Deus. Por quê, pastor, que justiça aqui significa a vontade de Deus? E eu vou explicar a vocês. Porque quando e aonde a vontade de Deus prevalece, ali se manifesta toda a justiça de Deus. Todas as facetas da justiça espiritual. Por exemplo, em primeiro lugar, manifesta-se a justiça em seu aspecto legal. É o que nós temos, a justificação. A justificação onde os homens miseráveis e pecadores são justificados pela fé em Cristo Jesus diante de Deus. Isso é um aspecto da justiça, ou seja, é a justiça legal. Por exemplo, abra aí em Romanos 3. Romanos capítulo 3. Um texto conhecidíssimo nosso. Verso de número 21 e 22.
Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, é um aspecto da vontade de Deus com um caráter legal, com um caráter forense, com um caráter de justificação. É a vontade de Deus sendo empregada, sendo trazida a lume e aplicada na vida daqueles que têm fome e sede de justiça. Então, como cristão, eu olhei para mim mesmo e vi que eu sou um miserável pecador. Como Jorge trouxe aqui na aula, lá estava Lutero, ensinando anos e anos, fazendo penitências e mais penitências, e ele nunca conseguia chegar à justificação. Ou seja, ele vivia com a constante fome e sede de justiça e encontrou nesse aspecto aqui, no aspecto legal, no aspecto em que ele foi justificado. E ali ele teve os seus, a sua paz, onde ele encontrou o verdadeiro oásis espirituais da sua alma. É a justificação, ou seja, a vontade de Deus sendo estabelecida na vida de alguém. É o que nós podemos dizer que a teologia chama de monergismo. Esse aspecto da justiça aqui, da vontade de Deus, é algo que só Deus pode fazer, que é declarar justo um homem pecador. Em segundo lugar, Deus manifesta também a sua justiça em seu aspecto moral. Em seu aspecto moral. Como assim, pastor? O que ocorre é o seguinte: no aspecto moral, nós temos aquele homem que antes ele tinha uma fome e uma sede pelo pecado. O negócio dele era pecar. O que ele queria era pecar e pecar e pecar cada vez mais. Só que ele foi alcançado pelo Evangelho. E quando ele foi alcançado pelo Evangelho, gerou-se nele então uma fome e sede agora de justiça. Mas que justiça? Justiça moral. Onde ele pudesse agora viver de um modo santo, separado de toda aquela nojeira do pecado. Deus colocou essa disposição dentro dele. E tudo aquilo que enchia os seus olhos, que brilhava, que fazia os seus olhos brilhar no mundo, agora não lhe atrai mais. E ele então anseia, ele tem fome, ele tem sede dessa justiça, desse aspecto moral, desse aspecto de pureza moral, de santificação. Por exemplo, abra aí em Filipenses 2. Filipenses 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja o aspecto da vontade de Deus. O que é que acontece aqui? Ora, eu não queria ser santo. Tudo que eu queria era uma vida de pecado e mais pecado. Mas Deus, segundo a sua boa vontade, colocou em mim essa disposição de querer agora uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta diante dos seus olhos. E quem fez isso em mim? Ele, ao ponto de que hoje Deus quer que eu seja santo e eu também quero ser santo. Aqui nós temos aquilo que podemos chamar de sinergismo. É quando Deus age e o homem age. É quando há ação dupla, tanto de Deus quanto do homem. Vamos para Romanos capítulo 6. Volte aí o texto para Romanos 6. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. O fruto agora com o qual o cristão está envolvido é a santificação. Esse é o aspecto moral da justiça de Deus, da vontade de Deus. Tem outro texto também, aqui em Hebreus 2, 12. Se você não quiser abrir, escute, que diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós já vimos que a vontade, segundo a vontade de Deus, nós recebemos a justificação, que é o aspecto legal de sua vontade. Segundo a vontade de Deus, nós somos santificados, que é o aspecto moral da sua vontade, ou seja, da sua justiça. E por fim, em terceiro lugar, a vontade de Deus, ela se manifesta também como justiça em seu aspecto social. No aspecto social. O cristão era alguém que antes ele só pensava em si. Ele só pensava nele mesmo. A vida dele se circunscrevia apenas aos muros de sua casa. Ali era só ele e ninguém mais. Ele só olhava para seu próprio umbigo. O que é que acontece? Ele nasceu de novo. Ele teve um coração transformado. Ele entendeu realmente o mandamento que diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Então ele é alguém agora que se sensibiliza com o sofrimento dos outros, que chora com os que choram, que carrega o fardo do outro, que intercede em oração pelo próximo. Por quê? Porque ele ama. Porque é a vontade de Deus que ele ama. É da justiça de Deus que ele ame. É assim que se estabelece a característica externa de um cristão. É que ele ama. Antes ele não amava ninguém, não estava nem aí para ninguém, nem aí para nada, mas agora ele ama e ele se interessa pelas pessoas. Ele se importa com o sofrimento alheio. O crente é alguém que, quando vê o seu próximo em necessidade, em apuros, ele não mede esforços para ajudar. Ou mede? O que eu posso ver é que não. Segundo as Escrituras, um homem que realmente é crente, uma mulher que realmente é crente, ele não mede esforços em ajudar e, se possível, dá até a própria vida no lugar do outro. Vamos ver aqui a vontade de Deus nesse aspecto. Abra sua Bíblia em Lucas, por favor. Lucas, capítulo número 10. Versículo 25 em diante. Uma parábola conhecidíssima. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse. Só lembrando aqui que o próximo pode ser o nosso pai, a nossa mãe, né? Às vezes a gente coloca o próximo só como do vizinho para lá. Não, às vezes o próximo é dentro da nossa da própria casa, viu? Versículo número 28. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou
ao longe, de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O que temos aqui? O que temos aqui é um aspecto de justiça social. É você amar o próximo como a si mesmo. É um aspecto que nós não podemos deixar de levar em conta. Isso é a vontade de Deus. É como Deus quer que o cristão viva, que o cristão se conduza, se comporte. Portanto, irmãos, nós estamos considerando aqui que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados os que têm fome e sede da vontade de Deus. E a vontade de Deus vai se expressar em justificação legal, é justiça; justificação moral, santidade, é justiça; e justificação social, amor ao próximo, também é justiça, justiça social. Então, os 3 aspectos em que as pessoas, em que os teólogos, eles separam esse termo justiça e quer nos entregar segundo ao seu bel prazer. Por exemplo, nós temos hoje uma linha teológica chamada de teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, ele pega esse versículo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e eles tratam desse versículo apenas como justiça social, apenas como a justiça de que a igreja tem que ter toda essa preocupação com o pobre, e que essa é a preocupação que deve ter a igreja, a preocupação com o pobre, com a necessidade do pobre. Bem, nós estamos dizendo que não estamos dizendo que a igreja não deve ter preocupação com as pessoas pobres. O que nós estamos dizendo é que essa não deve ser apenas a preocupação da igreja. A preocupação da igreja, em termos de justiça, está em pessoas justificadas, pessoas santificadas e pessoas vivendo de um modo digno. Essa é a preocupação. Então, sempre que vocês leem esse versículo, lembrem-se disso. Bem-aventurado os que têm fome e sede da vontade de Deus. De que a vontade de Deus se estabeleça em todos os lugares. Pois bem, em segundo lugar, nós devemos observar a maneira como esta fome e esta sede da vontade de Deus, ela se expressa. Como é que eu expresso isso? Como é que eu coloco essa fome e essa sede na prática? Como é que isso acontece? Lembrem-se que a fome e a sede que nós estamos considerando aqui não é apenas a vontade de comer. Existe a fome e existe a vontade de comer. A fome é aquela fome e sede desesperadora por qualquer migalha ou qualquer gota d'água. Já sentiu aquela sede mesmo assim, de que você ansiou profundamente uma gota d'água, ou que ansiou profundamente, nem que seja um bico de pão seco para comer? Tamanha era a fome. É esse tipo de fome que está sendo dito aqui. É aquela fome que o filho pródigo teve. Então, o filho pródigo teve, ele teve uma fome. Primeiro ele teve uma fome, aí ele foi lá e comeu junto com o que os porcos estavam comendo. Mas depois ele não teve só fome, ele estava morrendo de fome, com inanição. Aí qual foi o que ele fez? Voltou para a casa do seu pai. É esse tipo de fome que nós temos aqui. Que quando você não consegue mais se saciar com nada que esse mundo oferta, com nada que esse mundo oferece, então você só se sacia na casa do pai. E aí você volta para a casa do pai. Pois bem,
De que forma essa fome e essa sede se manifestam na vida do crente? Agora vamos para a nossa vida prática. Em primeiro lugar, ela vai se manifestar em uma leitura insaciável da palavra de Deus. Primeiro, em uma leitura insaciável da palavra de Deus. O cristão, ele é alguém que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ele tem fome e sede da vontade de Deus, então, em primeiro lugar, a fome e sede dele está em comer dessa palavra, em ler essa palavra, em meditar nessa palavra. O que está escrito em Jeremias 15:16? Vocês sabem? Abram em Jeremias 15:16, por favor. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. No Salmo 19, como nós lemos aqui no começo, está escrito, o salmista dizendo: as tuas palavras são mais doce que o mel. Mais doce. Ou seja, o cristão é alguém que ele expressa que tem fome e sede da justiça de Deus, e a busca deles expressar isso é indo cada vez mais à fonte onde ele pode saciar essa fome e essa sede, que é na palavra de Deus. O cristão é alguém que está buscando viver conforme a vontade de Deus e não conforme a sua própria vontade, conforme a justiça de Deus e não conforme a sua própria justiça. Então, em Romanos 12:2, Paulo disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, qual caminho precisamos trilhar para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Lendo as Escrituras. É por meio da palavra. É por meio das Escrituras. Aí eu pergunto, faça uma reflexão. Você tem fome e sede de ler a palavra de Deus? É a primeira coisa que lhe vem à mente quando você acorda? Da sua necessidade da palavra? De estar em contato com a palavra? De comer deste rolo, deste livro? De buscar o Senhor, a vontade dEle, a fim de que essa fome e sede de justiça seja saciada em seu coração por meio da alimentação da palavra. Isso é uma característica pela qual se manifesta a prática da nossa fome e da nossa sede da vontade de Deus. Ah, pastor, eu tenho fome e sede da vontade de Deus, mas eu não leio a Bíblia tanto assim. Eu não sou muito de ler a Bíblia. Então, como é que fica a sua situação? Como é que você prova que tem fome e sede realmente da vontade de Deus, se o que Ele lhe deu para você saciar essa fome e essa sede, você não vai atrás? Você não come. É aquela história de eu dizer, da pessoa chegar para mim e dizer: estou morrendo de fome. Tá certo, aqui tem um banquete, coma. A pessoa diz: não, mas eu não quero não. A pessoa vai estar morrendo de fome? Não. Então nós temos um banquete para saciar essa fome e essa sede de justiça, a começar pela palavra, é só o começo. Em segundo lugar, esta fome e essa sede de justiça se manifesta em uma busca insaciável por Deus e sua vontade em oração, leitura bíblica e oração. No Salmo 42, versículo 1, o salmista diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele tem uma sede de estar em contato com Deus em oração, de estar buscando o Senhor em oração, de falar com Deus. No Salmo 63, versículo 1 está escrito, abra aí comigo por favor, Salmo 63, versículo 1.
Salmo de número 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Olha a sede desse homem por Deus. A característica prática de uma busca insaciável pelo Senhor. De como quem mais encontra, mais sede tem, mais vontade tem de ter mais. Quer mais. Vamos ser sinceros, temos nós a mesma fome, a mesma sede em oração por Deus? Podemos demonstrar que nós temos fome e sede da vontade de Deus por meio da oração? Como está a nossa vida de oração? Como ela existe? Onde ela vive? O que ela faz? Será se não está extinta? Será se ela não se acabou? Como você pode, se fosse hoje pedido para você provar que você tem fome e sede da vontade de Deus pela sua vida de oração, isso seria uma prova real, cabal? Analise. Terceiro lugar, essa fome e essa sede, elas se manifestam também numa luta incansável por santificação a cada dia, porque esta é a vontade de Deus. Nós falamos que ela é um aspecto da justiça moral, como justiça moral. Então, ela é uma luta, uma batalha incansável, a qual o crente luta cada dia para ser santo. Trabalho do crente, a luta do crente, a fome do crente, a sede do crente diária é de ser cada dia mais parecido com Cristo. Cada dia mais conforme a imagem de seu filho, disse o apóstolo Paulo. Veja o que está escrito aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo mostrar, ele está querendo trazer para nós a luta incansável, insaciável por santificação, por estar cada dia mais santificado diante do Senhor. É uma luta que ele tem consigo mesmo, a fim de que a vontade de Deus seja obedecida em sua vida. A fim de que a vontade de Deus seja algo real para o seu coração. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, está escrito: porque como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esta é uma das características da fome e da sede de justiça do cristão. É que ele tem fome e sede de ser santo. Santo. Aliás, é o que o mundo espera dele. Você sabia disso? Se tem uma coisa que o mundo espera de nós, é que nós sejamos diferentes. É que nós sejamos de fato diferentes. É que nós sejamos mudados, transformados. Se nós começamos então a nos comportar como as pessoas do mundo se comportam, eles mesmos acham estranho. Eles mesmos dizem que não combina. Eles mesmos não concordam. Preferem a gente se comportando como gente crente. Pois bem, em quarto lugar, esta fome e esta sede da vontade de Deus, ela vai se manifestar também em evangelizar os perdidos, em pregar para os perdidos, em levar o evangelho adiante, em fazer com que a justiça legal de Deus, a justificação de Deus, ela chegue a muitas outras pessoas por meio da pregação do evangelho, por meio do anúncio da palavra, da transmissão da palavra.
é o anseio do cumprimento da justiça legal sobre o pecador. Quando a justiça social, quanto da justiça social em ajudar o próximo, também lhe trazendo alívio pelo Evangelho e levando isso em justiça moral. Então o que é que nós temos aqui? Olha, a evangelização traz a justiça legal, porque o pecador quando se converte é justificado. A justiça moral, porque quando ele converte, justificado, é santificado. E a justiça social, porque agora ele é amado pelos irmãos. Então, a justiça, os três aspectos da justiça, que querem dizer a vontade de Deus, encontra-se então na vida de uma pessoa quando ela é evangelizada e ela é alcançada pelo Evangelho. Quando Pedro visitou a casa de Cornélio, lá em Atos, capítulo 10, Pedro disse por que ele estava lá. Ele disse que Cristo falou da seguinte forma: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Cristo, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Essa é a missão da igreja. A minha missão, a sua missão, em termos de fazer a vontade de Deus, é pregar ao povo e testificar que Cristo foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo disse: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra. Em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é isto? Um aspecto da vontade de Deus. É o cristão mostrando que ele tem fome e sede de que a vontade de Deus se estabeleça em todos os cantos. Por que a igreja tem o dever de enviar missionários para a África, para a Ásia, para a Oceania, para todos os continentes da terra, para o sertão, para a alta Amazônia? Por quê? Para que a vontade de Deus seja estabelecida nesses lugares, para que a justiça de Deus, em seu aspecto legal, moral e social, alcance as pessoas nos lugares mais longínquos da terra. O cristão, ele tem fome e sede de que a vontade de Deus seja obedecida por todos os homens da face da terra. Já pensou, irmãos? Já pensou se todos os homens da face da terra obedecessem à vontade de Deus? Nós não teríamos tantas desgraças como nós temos. Nós não teríamos tantas misérias, tantas derrotas, tantas lástimas como nós temos. O nosso desejo é a fim de que a justiça de Deus, nesses três aspectos, legal, moral e social, se estabeleça como sua vontade em todos os quadrantes deste mundo. Do contrário, aí está a podridão que está. Pois bem, se tudo isso que se manifesta em caráter prático na vida de um cristão não for fome e sede de justiça, não for fome e sede da vontade de Deus ser obedecida por todos os homens, em todos os lugares, o que será então? Terceiro e último lugar, para encerrar, qual é a recompensa dos que têm fome e sede de justiça da vontade de Deus? Os que têm fome e sede de que a vontade de Deus se estabeleça em todos os cantos. Versículo 6, lá em Mateus capítulo 5. Serão fartos. Só escute. Serão saciados. Olha aqui, preste atenção. A palavra saciado ou a palavra farto, conforme outra tradução, essa é uma palavra muito forte. Para você ter ideia, no original ela descreve o ato de alimentar um animal. É como quem estivesse botando comida para um animal. Você vê a força dessa fartura, dessa saciedade. E, olhando bem, isso aqui é um tanto paradoxal. Apesar de nós termos dois momentos para essa resposta. Um momento presente e um momento futuro. Mas, a princípio, ela é um tanto paradoxal. Por quê? Porque enquanto você quer ser satisfeito,
mais fome e mais sede é necessário para se usufruir da vontade de Deus. Vou tentar ser mais claro. Quanto mais você quer estar saciado, quanto mais saciado você quer estar, mais fome e mais sede você precisa ter para usufruir da vontade de Deus. Eu quero me saciar, mas também eu quero continuar tendo fome e sede. Por quê? Porque se eu não tiver mais fome e sede é porque eu estou morto. Então a fome e a sede, enquanto ela existir dentro do nosso coração, significa que o nosso cristianismo continua continua vivo, continua seguindo adiante. No dia que a gente não tem mais fome e sede de justiça, no dia que a gente não anseia mais por essa saciedade, é porque nós estamos já perdidos. É porque o nosso coração já morreu para Cristo. Até o último dia da nossa vida, o nosso coração precisa ansiar por Cristo profundamente. Nós já vimos aqui o que significa essa justiça, a vontade de Deus. A vontade de Deus em seu aspecto legal, moral e social. Já vimos aqui, acabamos de ver, como é que um cristão, ele expressa, ele mostra, ele diz, estou com fome. Como é que ele diz? Lendo a palavra, orando, buscando ser santo e evangelizando as pessoas. Essa é a forma dele mostrar que ele está com fome e sede de que a vontade de Deus se estabeleça em todos os cantos. Mas agora então nós chegamos à recompensa daqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Pois bem, Moisés, ele foi um homem que conseguiu traduzir bem tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Moisés foi um homem que viu milagres portentosos, grandiosos da parte de Deus. Moisés viu coisas em sua vida magníficas, que não dá para traduzir em palavras, coisas realmente que são maravilhosas, grandiosas, maravilhosas. Mas depois de ter visto tudo isso, depois de ter visto a sarça queimar e não se consumir, depois de ver as pragas, depois de ver o mar se abrir em sua frente, depois de ver a terra se abrir e engolir os insubmissos lá em Israel, depois de ver tantos e tantos milagres, Moisés ora e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Isso é fome de Deus. Que ele já viu tudo, mas ele ainda quer ver mais. Ele quer mais. Mostra-me a tua glória. Portanto, quando nós buscamos a justiça, buscamos a vontade de Deus, Deus a concede gratuitamente. Deus vai nos saciando gratuitamente. Como está escrito no Salmo 107, versículo 9: pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. No Salmo de número 34, 10 diz: porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Bem nenhum, o Senhor nos saciará. Não necessariamente de bens materiais, isso aí ele já o faz. Mas o principal de todos os bens, que é ele mesmo. Em Jeremias 31, 14 está escrito: o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Meu povo se fartará com a minha bondade. Tudo isso no Antigo Testamento. Agora veja o que ele diz no Novo. O próprio Jesus, ele se apresenta como aquele que sacia a fome e a sede de justiça para a sua igreja. Por exemplo, abra em João capítulo de número 4, mais uma vez. João 4. Versículo de número 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário,
A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso é Cristo nos saciando, irmãos. Cristo saciando a nossa fome e a nossa sede da vontade de Deus, da justiça de Deus. No capítulo 6 de João, versículos número 35, ele disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Isto é Cristo nos saciando com a vontade de Deus. E aqui em João capítulo 7, verso de número 37 e 38, diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. O Senhor nos satisfaz. O Senhor nos sacia com Ele mesmo, com a sua vontade, com Ele como a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Se você quiser resumir, bem-aventurados os que têm fome e sede do Senhor, porque Ele é a nossa justiça. Senhor, justiça nossa. Nossa, irmão, satisfação deve começar aqui, deve começar em Cristo Jesus. Cristo é a vontade de Deus para as nossas vidas. Cristo é o nosso sol da justiça. Cristo precisa ser a nossa maior satisfação. Então, se você quer que a vontade de Deus, se você entendeu que justiça é a vontade de Deus, e que a vontade de Deus precisa ir a todos os lugares da terra, você está dizendo com isso que você quer, anseia que Cristo seja levado a todos os lugares da terra. Que Cristo alcance todos os lugares da terra. Por isso que dizia Santo Agostinho: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e o nosso coração não achará repouso até que repouse em ti. O Senhor é aquele que pode saciar a nossa sede e fome de justiça. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus.